A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, andando com Deus. O que você pensa sobre andar com Deus? Existem dois homens que a Bíblia diz que andaram com Deus. Trata-se de Enoque e Noé. Desejo aprender com eles. E você? No final da minha vida aqui na terra, se colocarem na minha lápide, Paulo Messias andou com Deus, me sentirei honrado no caixão. O legado de nossa vida é construído dia a dia. Não seremos lembrados pelo que desejamos, mas pelo que somos. Você pode construir desde já o seu legado para a próxima geração, se Jesus não voltar. Jesus, ele é o nosso modelo de vida. Ele andou passo a passo com Deus. Ele disse que não fazia nada, não ia a lugar nenhum, não tomava decisões fora do passo de Deus. Ele andava com Deus. Pastor, e o que é andar com Deus? Andar com Deus é não ultrapassá-lo. Você não pode ir à frente. Você não escolhe o caminho. Se é para Ele, você deve parar. Você deve não estar no comando. Você segue. É fundamental saber de quem é a iniciativa, sua ou de Deus. No Salmo 127, verso 1, nos ensina que a sabedoria para o êxito. Se Deus não estiver no negócio, seja qual for ele, pare e faça os ajustes necessários. Enoque, em Gênesis capítulo 5, verso 24, diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque significa dedicado. Enoque não viu a morte, ele foi arrebatado. O estilo de vida de Enoque aponta para os dias que antecedem o arrebatamento. Ele é uma figura de quem subirá no arrebatamento. Assim como ele, você também participará do arrebatamento se aprender a andar com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 40, naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e outra deixada. Fiquem vigiando, porque não sabem o dia que vai chegar ao seu Senhor. Ande com Deus, cumpra o seu propósito, seja um vencedor entre os céus sem ver a morte. Somos a geração do arrebatamento. Coragem para ser diferente. Precisamos de coragem para ser diferente. O mais fácil é seguir com a maioria, seguir a multidão. Ser diferente é para corajosos, para aqueles que não conformam com o mundo e conformam com os céus. Enoque andou na contramão da sua época. Poucos fazem isso. Poucos decidem fazer algo grandioso nessa vida. Por que será que Deus trouxe você à existência para os dias que antecedem o arrebatamento? Existe algo na sabedoria e soberania de Deus para isso. Assim, resolva firmemente o seu coração a andar com Deus. Jesus disse em João 14, 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Se você escolher as obras maiores, por que se contentar com as pequenas? A condição é crer em Jesus. Você crê? Não se conforme em fazer qualquer coisa. Vamos fazer obras maiores em nome de Jesus e para a única glória dele. Enoque profetizou o dilúvio. Enoque, aos 65 anos, teve um filho e lhe pôs o nome de Metusalém, que significa, quando ele morrer, será enviado. O dilúvio veio no ano em que Metusalém morreu, 969 anos. O dilúvio veio para exercer o juízo contra aquela geração como Judas. Judas capítulo 1, verso 14. Quando estes
Quando a este foi profetizado Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Enoque andava com Deus e recebeu uma palavra profética, uma profecia, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Pode ser para os seus dias ou para o futuro. Deus pode nos dar uma palavra de sabedoria que desvenda sua mente para os acontecimentos futuros. Trata-se de algo lindo e poderoso. Às vezes vem a nós com fortes impressões no espírito ou de forma mais intensa, através de sonhos e visões. Deus deseja revelar o seu coração, a sua mente. Jesus disse: Já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado amigo, porque tudo que vi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deus revela as suas intenções para os seus amigos. Ele fez isso com Abraão, com Davi e tantos outros. O Espírito Santo sabe qual é a intenção de Deus e ora através de nós. Deus deseja que você interprete as línguas do Espírito, porque serão proféticas para você. Homens de Deus têm uma palavra de Deus. Eles têm uma percepção do futuro. Eles contemplam a eternidade. Moisés desistiu de ser filho da filha de Faraó, porque contemplava o galardão. Ele contemplava o invisível. Hebreus 11, 24 e 27. Ele viu Jesus. Precisamos tanto ver Jesus. Precisamos de uma visão profética do futuro. Oramos para que Deus abra os olhos do nosso coração. Enoque agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele torna galardoador dos que o buscam. Enoque alcançou um nível de testemunho, uma reputação no céu que agradou tanto a Deus que o Senhor resolveu levá-lo para mais perto. Ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado. Como podemos obter tal testemunho, pastor? Pela fé. A fé agrada a Deus. Enoque teve tanta fé na palavra profética dada por Deus que viveu intensamente para Deus. Deus invadiu o natural, invalidou a natureza, mostrando que a morte não é nada, e introduziu Enoque direto para o céu. Ora, a fé é o prazer de Deus. O pior pecado é o da incredulidade. A origem do pecado foi a incredulidade. Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus. Sempre que o diabo questiona você, a resposta é duvidosa. Ele dá um passo em direção a um ataque. Você deve resistir firme aos pensamentos do diabo e às suas tentações. Um coração perverso é um coração incrédulo. Do coração procede as fontes da vida. O coração que não descansa na confiança da palavra de Deus é cheio de labores, preocupações e fadigas. Hebreus capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso, cheio de labores, fadigas, coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade produz um coração inconstante. Pessoas inconstantes renunciam ao privilégio da realeza, da herança, entram e saem, abandonam o barco na tempestade, estão presentes e ausentes, conforme a circunstância. Os inconstantes não herdam nada. Tiago capítulo 1 diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Impressionante que esse homem nunca alcançará algo do Senhor. O homem de ânimo dobre é inconstante em tudo que faz. Segundo o Léxico de Strong, ânimo dobre significa mente dupla, vacilante, incerto, de interesse dividido. A igreja que foi repreendida pelo Senhor era inconstante.
não definia, cheia de coisas misturadas. Jesus disse à igreja da Laodiceia: conheço as tuas obras, que és frio e nem quente, que dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você permitir a incredulidade, você se tornará inconstante. Noé, em Gênesis capítulo 6, verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter-os feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Segunda pessoa que a Bíblia afirma que andava com Deus foi Noé. Noé foi um recomeço de Deus. Todos somos filhos de Noé. Assim como Adão, ele inaugurou uma nova linhagem. Noé aponta para os que aprenderam a caminhar na vida de ressurreição com Cristo. A arca pousou no exato dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, trazendo a plena salvação para todos os que creem. A arca pousou no monte de Ararat, que significa a maldição foi revertida. Noé viveu em dias difíceis, toda a humanidade estava corrompida. Satanás tentava destruir os descendentes da mulher por causa da profecia de Gênesis 3,15. O DNA dos filhos dos homens estava adulterado, devido ao envolvimento sexual entre anjos caídos e as filhas dos homens. Somente Noé era íntegro. Noé aponta para a geração antes do arrebatamento, assim como Enoque. Em Mateus capítulo 24, verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Que estilo de vida teve Noé a fim de andar com Deus em tempos difíceis? Noé viu a graça e descansou nela. Através dessas 2 coisas, a primeira menção que achou graça e a primeira menção de graça na Bíblia. E a segunda coisa é que Noé significa descanso. Ele descansou na graça. Em arca, em Cristo, ele viu a graça porque Jesus, a arca da salvação, entrou. E em a arca ele entrou em Cristo. Ele se tornou herdeiro da justiça pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele foi um pregador da justiça pela fé. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou os abismos das trevas, reservado para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nos dias que antecedem o arrebatamento, devemos andar em fé e descansar na graça recebida. Não é assim desde o início? Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo, Jesus para toda boa obra, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tudo continua como no começo de tudo, e a fé na graça que faz você andar com Deus. Essa geração que antecederá o arrebatamento, você está preparado? Pastor, o que nós podemos concluir?
Amós capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? O profeta faz uma pergunta para que respondamos. Você pode andar com Deus e se discordar dele? Não, não pode. Aceite a palavra da graça mediante a fé. Creia sempre, mesmo que lhe custe a vida. Desfrute do descanso na graça. A obra já foi consumada. Tudo está pronto. Cante e não chore. Ande com Deus e faça obras maiores de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pai, que essa palavra traga vida ao coração dos teus filhos. Livra-nos de desviar do caminho certo. Ajuda-nos a permanecer firmes no Senhor, andando com Deus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas aprendam a andar com Deus. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma semeadura generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma maneira, não na mesma quantidade, porque Deus vai multiplicar na sua vida. Creia nessa palavra, tenha um ato de fé e semeie, e veja a colheita que Deus preparou para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.